Bem, pessoal, nessa aula, na verdade, são duas aulas em uma, né? Então, seria a aula de metrologia produtiva e na parte de metrologia 4.0, que envolve 5G, a internet das coisas. Só que o que eu percebi é mais vantagem eu fazer no modelo de uma aula só, né, unindo os dois conceitos, porque sobre a minha ótica de analisar a situação é integrado, né, o assunto. Então eu vou unir essas duas aulas, é uma aula longa, né, eu vou unir para que nós possamos ter uma análise mais completa. Bem, o primeiro ponto a gente tocar aqui é bem interessante. É fazer uma diferenciação entre conhecimento, informação e medição. Nós vivemos um mundo atual de muitos estímulos sensoriais, estímulos de informações diversas a todo momento, né, em real time. Porém, nem toda informação ela é traduzida em conhecimento, porque a forma como essa informação chega, ela chega desorganizada. E nem sempre essa informação obedece a um tempo cronológico. Então essa informação ela precisa ser filtrada, trabalhada, ser jogado uma lógica, uma parametrização sobre a mesma, o que nós veremos na aula de hoje, que hoje já tem o profissional, o minerador de dados, né, que trabalha com a ciência dos dados, das informações. Então essa informação, quando trabalhada, quando filtrada, ela se transforma em conhecimento. Então, para Peter F. Drucker, conhecimento define o conhecimento como a informação que muda algo ou alguém, seja por se tornar motivo para ações ou para fazer um indivíduo ou instituição capaz de ações diferentes e mais assertivas. Então, o conhecimento, uma forma mais simplória, seria a informação empregada, né? E o que seria informação? Conteúdo de um sinal por um parâmetro representativo. Para a comunicação da informação é necessário acordar um código. Quando a informação é obtida das medições, ela tem um propósito de gerar conhecimento específico das quantidades físicas, os parâmetros dos sistemas e manufatura dos produtos. Ora, o que é isso? Foi o que eu disse. Nós vivemos no mundo da informação, da era da informação, mas nem toda informação ela é um conhecimento, ela pode ser apenas uma informação. E como aplicar isso à metrologia? De acordo com o VIN, que é o Sistema Metrológico Internacional, o termo medição é definido como processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser razoavelmente obtidos a partir de uma grandeza. Então, quando da aplicação na indústria, quando da coleta dessas informações e quando é colocado uma lógica, isso gera uma informação que pode ser competitiva, uma informação produtiva, uma informação assertiva, que quando dá competitividade de mercado representa uma grande diferença. Tanto é verdade, eu indico esse paper que eu busquei, é muito interessante, é a Metamorfose do Aprender e da Sociedade de Informação, Hugo Asman, né, é de 2000. Eu lendo rapidamente, a sociedade da informação precisa tornar-se uma sociedade aprendente. As novas tecnologias da informação e da comunicação assumem cada vez mais um papel ativo na configuração das ecologias cognitivas. Elas facilitam experiências de aprendizagem complexas e cooperativas. O hipertexto não é uma simples técnica, é uma espécie de metáfora epistemológica para a interatividade. As redes e a conectividade podem abrir nossas mentes para a sensibilidade solidária. A sociedade da informação requer pensamento transversal e projetos transdisciplinares de pesquisa e da aprendizagem. O que seria isso? Não é apenas uma linha de conhecimento que pode falar sobre determinado assunto. Eu sou formado em indústria, sou formado em informática aplicada à indústria, sou engenheiro de produção. Não é só você que pode falar sobre produtividade. Outras áreas de conhecimento podem inferir posicionamentos afins que venham a concordar ou
não concordar com a sua linha de raciocínio. E quando essas informações são aplicadas dentro de um contexto, vamos dizer assim, mais geral, essa informação ela tem que gerar um impacto. E qual seria esse impacto? Na mudança de processos, na melhora, né, do processo. A ideia seria sempre de trabalhar os dados. Nesse sentido, o que há de mais moderno hoje é o conceito de data science, que seria a ciência dos dados. É uma área interdisciplinar voltada para o estudo e análise de dados econômicos, financeiros e sociais, estruturados e não estruturados, que visa a extração de conhecimento, detecção de padrões ou obtenção de insights para possíveis tomadas de decisões. Então, hoje, o Data Science ele trabalha esses dados para subsidiar a tomada de produção pelos CEOs, pelos donos de empresa, pelos investidores de mercado, pelos empreendedores. E o que seria o Data Mining, né? Data Mining, ou mineração dos dados, é a prática de examinar dados que já foram coletados utilizando diversos tipos de algoritmos, normalmente de forma automática, a fim de gerar novas informações e encontrar padrões. Ora, essa padronização ela é fundamental para o conhecimento do mercado, que pode vir de correlações, pode vir análises de regressões, pode vir de predições. Você pode usar estatística, você pode usar observação, você pode usar métodos estocásticos aqui nessa análise. Isso é muito fantástico. É uma área que eu gosto demais. Então você teria dados, você teria os dados, né? Aí esses dados são os dados de interesse, eles serão pré-processados, né? Aí vai aplicar uma formatação, uma linguagem de programação, dados esses dados formatados, vai existir a mineração de dados, geração de padrões, algoritmos, a interpretação e avaliação, e isso é aplicado num conhecimento técnico para a indústria, né? Muito interessante, hoje já é muito real a ciência dos dados, o data mining, né? Aqui muito interessante também, que seria a análise, a inteligência analítica, né? É a análise computacional sistemática de dados ou estatísticas. Vamos analisar o gráfico? Olha, o benefício econômico da informação azul, o custo da metrologia, o lucro, benefício, custo. Olha, quando você vê que há um incremento, nos custos, né, dos investimentos. Quando a gente fala custos, seria mais adequado investimentos, né, em metrologia. Olha o que vem com a redução da incerteza. Olha o que acontece com a incerteza. E olha o benefício econômico dessa informação. Então esse dado aqui, ele já nos mostra, claro, tu está me mostrando só um dado. Claro, eu estou mostrando só um dado. A análise que a gente está trazendo para a aula de hoje não é uma análise profunda, né? Mas é uma análise mais abrangente para mostrar que o que acontece hoje em dia na sociedade. É usado para a descoberta e interpretação da comunicação de padrões significativos nos dados e implica também na aplicação de padrões de dados para uma tomada de decisão eficaz. Então já acontece isso claramente. Temos aqui o Advanced Analytics with R Turbo. O que seria isso? São dados analíticos, análise avançada. E esse sistema aqui, o R, é uma linguagem de programação que ela é baseada em um software livre, né? Você pode baixar na internet, tem aulas em inglês, tem material em PDF em inglês, material em português não é bom, mas você tem análises completas, né? Que você pode utilizar o R. Pessoal, existem outros programas, tem o SAS, tem outros programas de estatística que você pode estar usando, porém, você tem que comprar, né? Então, o R é um código-fonte aberto, livre. Muitas pessoas usam essa denominação errado. Software Python. Não, é uma linguagem de programação, tá? Advanced Data Science and Analytics with Python. É uma linguagem de programação com o Python. Análise avançada de dados utilizando o Python. É uma linguagem de programação. É o que tem de mais moderno hoje para a ciência de dados, para análise científica, né, dos dados.
Então nós temos a mineração de dados, que tem pós-graduação, mestrado, doutorado, é muito moderno, viu? O data mining, que vai atuar nas análises estatísticas, municiar com análises estatísticas, né, no conhecimento das máquinas e da inteligência artificial. Muito interessante. O conceito de Big Data é o termo em tecnologia da informação TI que trata sobre grandes conjuntos de dados que precisam ser processados e armazenados. O conceito da Big Data se iniciou com 3 Vs: velocidade, volume e variedade. Só um detalhe, né? Nós viemos, e não tão longe, né? Nós viemos dos disquetes, passamos para os CDs, dos CDs viemos para os pendrives, ainda se utiliza pendrive, os HDs externos, eu utilizo HD externo, e agora é cloud, né? São nas nuvens que os dados são armazenados, dados extremamente robustos e significativos que se baseiam em velocidade, volume e variedade. Em tese, podemos definir o conceito de Big Data como um conjunto de dados extremamente amplos. Por isto, necessitam de ferramentas especiais para comportar o grande volume de dados que são encontrados, extraídos, organizados, transformados em informações que possibilitam uma análise ampla em tempo hábil. Eu nem diria transformada em informações, eu utilizaria a palavra transformados em conhecimento. Volume de dados. Passamos a falar muito rápido em gigabytes para terabytes e agora estamos falando em petabytes, né? Hoje são contabilizados 12 terabytes em tweets diariamente. Em 2012 foram gerados 2.834 exabytes, que são milhões de gigabytes. E a previsão de 2020 que se gera em torno de 40, né, 0,26 exabytes de informações. Quer dizer, a gente está trabalhando com um volume de informações extremamente robusto, né, gente? É incrível, né? É uma era extremamente incrível. Hoje, para alguns, no caso da velocidade, hoje para alguns negócios, 1 minuto pode ser muito tempo. Por exemplo, você vai trabalhar com um mercado financeiro, 1 minuto é uma vida, né? 1 minuto é uma vida, você ter 1 minuto aí de janela, né? Detecção de fraude, liberação de pagamentos, análise de dados médicos ou qualquer outra informação sensível ao tempo, né? A maior parte dos projetos em DWBI seria Data Warehouse Business Intelligence, né? Ainda tem latência em menos de 1, ou seja, carregamos o dia inteiro, ou seja, a internet ainda requer extremamente, assim, vamos dizer assim, uma dose muito generosa de velocidade. Eu lembro que o Elon Musk, ele promete a internet mais rápida do mundo para os próximos 5 anos, né? Ainda acreditamos que essa solução se aplique a muitos negócios, porém, algumas análises, quanto mais próximo do tempo real, maior pode ser o incremento do negócio. Então a velocidade é fundamental. Nós temos hoje a informação em tempo real, né? Pelo WhatsApp você posta um vídeo, uma pessoa que está lá no Japão vê o vídeo em real time. Variedade. A Big Data também poderia ser considerada como N-Data, qualquer dado, né? Hoje temos capacidade de capturar e analisar dados estruturados e não estruturados, texto, sensores, navegação web, áudio, vídeo, arquivos de log, catracas, centrais de ar-condicionado, entre outros. Esse contexto aí vem do Internet das Coisas, né? Da Internet das Coisas, né? Da Internet 5.0. E lembrando que hoje a China já tem patenteado a internet, se eu não me engano, 8.0, ela já tem patenteada, né? Então, aí você diz 8.0, eu não digo 5G, 2D, é o 8G, 9G, é a mesma coisa para mim, né? Uma nova série de ferramentas está se tornando parte dos projetos, são as ferramentas de Mesh Data, né? Dados de máquina. Quase qualquer trabalho aparelho eletrônico hoje tem em dia uma estrutura de dados ou programação, a ponto que nem todos podem ser acessados. Aí vem o conceito que eu disse há pouco, é o Internet das Coisas.
O que são informações estruturadas ou não estruturadas, né? Isso aqui seria estruturadas. Informações estruturadas são aquelas que possuem algum padrão ou formato que pode ser utilizado na leitura ou extração de dados. Banco de dados, sistemas de legados, arquivos de texto, sejam CSV, TXT, XML, são arquivos próprios para o trânsito na internet, né? Informações não estruturadas não possuem um formato padronizado para leitura e pode ser arquivos Word, páginas internet, intranet, vídeos, áudios, entre outros. Eu estava lendo um artigo há um tempo atrás que o protocolo TCP/IP ele já existia na Segunda Guerra Mundial. Claro, ele não tinha interface, né? Ele não tinha essa interface web, mas ele já era utilizado em alguns contextos, né? O conceito dele já existia na Segunda Guerra Mundial. A gente está falando de 1939 a 1945 especificamente. Do conceito de metrologia 4.0, ele está intimamente ligado à internet 5G, 6G, 7G, como disse os senhores, a China já tem o 8G aí patenteado, e isso tem a ver com alguns conceitos: web server, né, browser, pesquisa, remote server, que seria o servidor remoto, aplicativo de cliente, virtual network, computing interface. Aí você tem aqui o File System, Web Service, Remote Framing, Buffer Protocol, são os protocolos de dados, né? Aí você tem os contextos que nós já sabemos, né? USB, Ethernet, Wireless, né? Que é o Wi-Fi, né? Você tem aí o formato de dados XML, PDF, CSV, o XML. Só porque é importante saber disso. Esse é o glossário que é utilizado na metrologia 4.0. Esse tipo de linguagem é uma linguagem comum que você tem o dever de ter um conceito, uma ideia do que se trata, para que você não fique, como a gente diz vulgarmente, viajando, né, voando sem saber do que se trata. Então a gente vai fazer uma abordagem bem rápida. Um cliente VNC sendo executado no QDE, que é o Virtual Network Computing, né? Virtual Network, ou somente VNC, é um sistema de compartilhamento gráfico de desktop que usa o Remote Framing Buffer Protocol, ou seja, remotamente controlar um outro computador. Já se faz isso amplamente na boa. Através desse protocolo, o usuário pode conectar-se a um computador remotamente e utilizar as suas funcionalidades visuais como se estivesse sentado na frente do computador. Já é uma realidade hoje, né? Então você pode acessar um computador à distância. Inclusive os hackers já fazem isso aí amplamente. QDE é uma comunidade internacional de software livre produzido um conjunto de aplicativos multiplataforma, projetados para funcionar em um conjunto com sistemas Linux, Free, Solaris, Microsoft, Windows, Apple, Mac e vários. O que seria isso? É uma linguagem de programação que eles reconhecem esses sistemas. Você não vai fazer hoje uma aplicação no mercado que ela tenha somente funcionalidade num tipo de sistema. Ora, você está fugindo do conceito de generalidade de aplicação, né? Vou dar um exemplo específico para vocês. Por exemplo, a Apple, quando você vai fazer transferência de arquivos Bluetooth, ela só aceita para os celulares que são da Apple. Para outros ela não aceita. Quer dizer, para mim isso é algo muito errado, na minha concepção. Não sei se é uma estratégia de mercado, mas para mim hoje é uma situação que limita. Você tem hoje celulares da Samsung, vocês têm celulares da China que são bem rivais, assim, se algumas pessoas dizendo que são até melhores que a Apple, né? Então essas estruturas de mercado não são muito interessantes. Servidor remoto. O acesso remoto é uma tecnologia que permite um computador consiga acessar um servidor privado, normalmente uma empresa, por meio de outro computador que não está fisicamente conectado à rede. Você tem uma ideia, hoje esses tratores modernos, algumas máquinas, alguns componentes, quando dão defeito, você coloca o computador acoplado lá nesse sistema, ele vai fazer uma análise, uma varredura do sistema, vai detectar o problema, vai te mostrar o problema e manda diretamente para a fábrica.
a fábrica, de um modo remoto, vai tentar solucionar, identifica a peça que precisa, necessita, e se tiver que trocar e não tiver mão de obra no local, ela manda o funcionário lá para fazer essa funcionalidade. É muito interessante, né? A conexão à distância é feita com segurança de dados em ambos os lados e pode trazer diversos benefícios para a manutenção, por exemplo. Essa segurança de dados eu coloco entre aspas, viu? Coloco entre aspas porque hoje em dia comprova-se que não há muita segurança de dados, mesmo com encriptação dos dados é meio complicado. Na prática, essa tecnologia é o que permite acessar os e-mails, arquivos corporativos fora do local de trabalho, assim como compartilhar a tela do seu computador em aulas ou palestras à distância, de modo a fazer com que o receptor visualize exatamente o que é produzido no computador principal e, por vezes, faça as edições e alterações mediante a permissão do PC, que é o Personal Computer, né? Então, esse conceito de servidor remoto já é também uma ampla realidade para os dias atuais. Dispositivos móveis. Com a popularização dos dispositivos móveis, o acesso remoto vem sendo muito usado também em smartphones, tablets para controlar computadores pessoais, usando o cliente, né, do Windows, do Mac, os aplicativos de host, os gadgets móveis. É possível que tudo aconteça em sua máquina, controlar funções, ligar, desligar. Por exemplo, você pode ter um acesso remoto à sua casa à distância, ao seu escritório, à sua fábrica. Através de um celular você consegue ver um sistema de câmeras dentro da sua fábrica. Através do seu celular ligado à internet você consegue manipular algumas situações produtivas de dentro do seu sistema produtivo. Você faz reuniões, você tem softwares específicos, aplicativos para determinada funcionalidade. Um detalhe que eu chamo a atenção é o seguinte: a necessidade de um sistema, dos aplicativos que são feitos, de uma linguagem, né, de programação e uma interface que seja conhecida pelo usuário e que possa, como eu disse anteriormente, ser aplicada em todos os dispositivos móveis que são os mobiles, como são falados, né? Você não vai usar um aplicativo que só funciona em um sistema de celular, né? Então seria um absurdo, né? Então aqui você tem aí o conceito de servidor remoto muito amplamente utilizado hoje no mundo, tudo interligado, e isso vai ter um incremento a partir da internet das coisas, né? A rede privada, ou VPN, em inglês, Virtual Private Network, é uma rede de comunicações privada construída sobre uma rede de comunicação pública. O tráfego de dados é levado pela rede pública utilizando protocolos padrões não necessariamente seguros. Então você pode, em questões de segurança, criar uma rede privada para que seja acessada na tentativa ou na tratativa de tentar um grau de segurança um pouco maior na internet. Mas como eu disse, vocês coloquem entre aspas aí, porque isso é muito complicado. O servidor web é um software responsável por aceitar pedidos de HTTP, que é o protocolo da internet, né? Geralmente os navegadores servi-los com respostas HTTP, incluindo opcionalmente dados que geralmente são páginas da web, tais como documentos HTML, objetos embutidos, imagens do computador que executam um programa e prevê funcionalidade descrita anteriormente. O que é isso? Seria uma plataforma virtual, né? Uma plataforma que atende a requisições diversas dos clientes e que ela, quando o cliente digita um determinado código, uma determinada denominação, ela vai carregar essa página de acordo com a busca que ele faz. Então, o servidor web, né, tem aplicações hoje que qualquer pessoa do mundo, salvo exceções, tipo Coreia do Norte, não há uma livre utilização de internet, né, por critérios ideológicos, filosóficos. Os aplicativos de metrologia, eu já fiz uma introdução anteriormente. É muito comum aqui o Smart Tools, o WhoScan, EasyMeasure, 3D Prumo, Smart Rules, que no caso regras, né? Que são aplicativos que já são amplamente colocados no mercado. Qualquer engenheiro hoje em dia, qualquer profissional que tiver uma ideia, quiser utilizar um aplicativo, criar um aplicativo e submeter ao mercado, é uma possibilidade de ganhar dinheiro, né? Aí o mundo está aberto para inovações.
O USB é um padrão de indústria que estabelece especificações para cabos, conectores, protocolos de comunicação, comunicação e provimento de energia entre computadores pessoais e seus dispositivos periféricos. Ele já se conhece desde 96, né? Esse padrão do USB, ele está, vamos dizer assim, em franca caminhada para o desuso. Hoje em dia, computadores estão trabalhando com o conceito de não existência de cabos, ou seja, meios físicos, né? Está se pensando em ideias que não precise mais cabos, né? Então já se utiliza Bluetooth e outras características para que não haja mais cabos. Um outro exemplo aí de subutilização é o cabo Ethernet, né? Você utiliza muito nos modem, mas em nível geral dentro de uma empresa você não vê mais os computadores sendo ligados pelo cabo Ethernet. Eu vou passar isso aqui rapidamente só para conter na aula. Você tem o Wi-Fi, todo mundo sabe aí hoje em dia a senha do Wi-Fi, qualquer pessoa, qualquer criança já tem essa linguagem, vamos dizer, esse conhecimento. Então, existe para estabelecer acesso à conexão à internet de modo remoto. O ponto transmite o sinal sem fios numa pequena distância, que geralmente é até 100 metros, mas se for uma rede padrão, a distância pode chegar até mais. Muitos hotspots estão localizados em lugares que são acessíveis ao público, como aeroportos, cafés, hotéis. Muitas casas e escritórios também têm redes Wi-Fi. Faço uma colocação aqui. Essas redes abertas, elas não têm muita confiabilidade no trânsito das informações, né? Qualquer pessoa com maior perícia pode ter acesso a quem está conectado à rede. E o que seria o Wi-Fi? É a abreviação de Wireless Fidelity, né? Que significa fidelidade sem fio em português. O wireless é uma tecnologia de comunicação que não faz uso de cabos e geralmente é transmitida através de frequências de rádio, infravermelhos. O Wi-Fi não necessita de instalação, operação e outros, né? Aqui é o código muito conhecido. Uma das críticas que eu tenho à instalação da metrologia 4.0, da internet das coisas e uma indústria moderna ligada a tudo isso que nós estamos conversando no Brasil é que a internet é cara no Brasil, a internet ela é elitizada, que o acesso das pessoas do Brasil hoje se dá pela internet do celular com pacote de dados extremamente caro. E esse conceito, vamos dizer assim, é um conceito meio de escravização, né, da população aos pacotes de dados dessas empresas. Eles deveriam mudar. Elas deveriam mudar a forma de acesso à renda, e esse acesso à internet, como alguns países da Europa, deve ser liberado para que todas as pessoas tenham acesso. É o meu ponto de vista. Você tem o XML, que é uma recomendação para gerar linguagem de marcação e necessidades especiais, né? Um dos subtítulos, acrônimo de Standards de Generalized Markup, linguagem ou linguagem tal padronizada. O que seria isso? Capaz de descrever diversos tipos de dados. Seu propósito principal é a facilidade de compartilhamento de informação por intermédio da internet. Então se cria um modelo, um formato, uma extensão que tenha facilidade dessa propagação pela internet. Olha aí o exemplo do XML. Aí você tem aqui o CSV, que é um modelo muito conhecido nos pacotes Office, né, do Excel, no LibreOffice Calc, eu uso os dois, muito comum, que é o formato de dados. E você tem aqui, metrologia, arquitetura da metrologia 4.0. Você não vai ter num país um boom tecnológico se você não tiver a internet das coisas e um acesso à internet de um modo geral bem amplo. Essa indústria dificilmente ela será uma indústria moderna se não tiver uma internet de altíssima qualidade. O vocabulário internacional de metrologia, VIM, define metrologia como a ciência da medição e suas aplicações. Segundo o VIM, metrologia engloba todos os aspectos teóricos e práticos de medição, qualquer que seja a incerteza de medição e o campo de medição. A incerteza é um parâmetro que indica a qualidade de uma medida de uma forma quantitativa. A noção de incerteza é importante a partir do momento que afirmamos algo sobre o mundo externo sobre o qual não temos um absoluto conhecimento, né? O campo do conhecimento é interessado na medição e como ela pode gerar informação. Eu já diria, essa informação trabalhada eu colocaria conhecimento, subsequentemente ganho de conhecimento para mudar algo ou alguém, seja por se tornar um motivo
para a tomada de ações ou para fazer um indivíduo ou por uma instituição capaz de realizar ações diferentes e mais assertivas. Ou seja, o que seria a metrologia produtiva? Você vai captar essa geração sem número de informações e através da mineração de dados, através do trabalho dessa informação, gerar conhecimento para mudar padrões. Essa que é a ideia. Em um contexto geral, a metrologia produtiva é a área onde a informação obtida através de medições é transformada em conhecimento. Eu acabei de falar. A metrologia produtiva procura responder essa pergunta, mostrando como podemos transformar medições em conhecimento. As informações obtidas e registradas devem ser avaliadas e tratadas como ferramentas adequadas. Com as informações devidamente tratadas ao longo do tempo, obtemos conhecimento sobre o comportamento do processo, podendo inferir sobre ele de forma assertiva e assim começando a atuar de forma preventiva ao invés de atuar de forma corretiva. Quer dizer, é muito interessante, né, o conceito. Isso é conhecimento e sabedoria sobre o comportamento de um processo ou produto. Pode agir antes de um problema acontecer, e a consequência de uma metrologia produtiva bem aplicada por pessoas ou conhecimento metrológico. Aqui você tem um exemplo bem interessante, eu achei bem legal. Olha, aqui ganho de conhecimento, desenvolvimento e sabedoria com resultado crescente da experiência. Olha, você tem aqui combinação dos conceitos, entendimento, aí você tem pesquisa, detecção, interação, reflexão, coleta de dados, formação de conceitos, achando o contexto. Aí você tem, dentro da metrologia, informação, ela vai ser trabalhada, no caso da mineração, vai virar conhecimento, e know-how e sabedoria. E isso aqui é informação valiosa. Na década de 70, na década de 60, 80, os países que tinham um grande poderio bélico, né? Eu vou até baixar, na década de 40, né? Países que tinham um grande poderio bélico dominavam o mundo. Hoje o contexto é outro. País que detém know-how, sabedoria, conhecimento, né? Entendimento, é o país mais produtivo, mais economicamente evoluído, com maior PIB, que nós veremos na aula. Muito semelhante a esse dado aqui, né, do valor de complexidade vezes valor, a captura da realidade, informação, conhecimento, análise e interpretação das informações. Vocês estão vendo que é tudo interpretação, sabedoria, instituição, visão potencial de inovação. Você só tem inovação a partir da informação transformada em conhecimento. Atualmente, a cadeia de valor de um produto é construída com diferentes processos conectados. Foco nos requisitos do cliente é fundamental para definir requisitos técnicos de um produto, ou seja, você vai fazer aquilo que o mercado quer, né? O design do produto é definido pelo produto desenvolvido antes ou junto em busca de fornecedores para estabelecer uma cadeia de fornecimento. A manufatura dos processos pré e pós-montagem levam ao produto que deve ser vendido, distribuído e atendido, ou seja, tudo está interligado, né? Tudo é interligado, isso já é feito pela internet. A metrologia produtiva é uma ferramenta fundamental para a obtenção de informação e conhecimento em todas as fases do ciclo de vida de um produto, ajudando a conectar processos separados. Olha, mercado global, custos de transação, economias, inovação. Nessa inovação aqui está na forma de pagamento, né? Também que hoje a forma de pagamento, o dinheiro está acabando, né? Tem o fim do papel moeda. Metrologia produtiva, planejamento de produção, pesquisa, desenvolvimento, aquisição de fornecedores, produção, venda, distribuição de serviço, ou seja, como eu disse há pouco, tudo está interligado. O conhecimento obtido através da metrologia gera valor, através do aprendizado e melhoria contínuos. Portanto, se a informação obtida melhora o processo, então a metrologia é uma etapa de ganho de valor do produto. Então, informação é tudo. Para subsidiar, continuando nossa aula, vamos dar uma olhada nos países que têm maiores PIBs, que isso impacta na atividade industrial e investimento tecnológico, né? Vamos começar pelo G8. É formado por 7 países mais industrializados, mais a Rússia. Lembrando que a Rússia está no BRICS também, mas eu vou colocar aqui no G8. A Alemanha, 3,861 trilhões, o PIB dela, né? Olha aqui o Canadá, 1,7 trilhão. Os Estados Unidos, 21,43 trilhões, né? Em 2019 isso aqui, né? Não sei se há dados mais atualizados. Então, os Estados Unidos é o país com o maior PIB do mundo.
Os Estados Unidos tem uma economia 8 vezes maior que a do Brasil, né? Isso aqui é a França, 2,7. Aqui a Grã-Bretanha, 2,7, né, trilhões. A Itália, 2 trilhões. O Japão, 5 trilhões. Isso aqui é a Rússia, 1,7 trilhão. Aí vamos para os BRICS, né? Olha a China, 14,84 trilhões. Só que a China tem uma vantagem. A China hoje, ela não se preocupa mais num conceito de território, nação. A China hoje ela espalhou o seu parque industrial pelo mundo todo. Eu ouvi uma pessoa outro dia falar de vamos fazer sanções econômicas contra a China. Isso é uma tremenda de uma burrice, é um erro, porque hoje a China tem braços no mundo todo. O investimento tecnológico hoje, a quantidade de capital chinês que tem no mundo todo hoje é absurdo. Olha o tamanho do PIB da China, é o segundo maior do mundo. E a China hoje é dona de todas as bases de internet, né? Então os Estados Unidos aí realmente em nível de investimento aí deu uma quebrada, né? Olha o Brasil, 1,84 trilhão. A Índia, o teu PIB maior que o do Brasil, 2,8. Essa aqui é a South Africa, né? África do Sul, 351 bilhões, não chega a trilhão. Temos aqui, olha, principais polos industriais do mundo. Aí você percebe aqui, ó, polos industriais que são antigos, polos emergentes. O Brasil é um, tem a China e a Argentina. A Argentina deu uma quebrada agora muito forte na Europa. Isso aqui também foi muito impactado hoje em dia pelo coronavírus, né? Aí você tem dessas indústrias, indústria extrativa mineral, indústrias dos bens de produção, indústrias de bens de consumo. Há uma diferença. Também é importante nós sabermos que desses conglomerados econômicos, nós temos aqui os holding, são empresas financeiras que controlam complexos industriais e a posse de suas ações. Vocês viram aí, o presidente do Brasil trocou, vamos dizer assim, o chefe, né, o CEO da Petrobras, quando ele trocou, caíram 80 bilhões. Por quê? O capital investido na Petrobras, ela não é só do Brasil, é do mundo todo, né? Então deu uma quebra muito significativa. Trust, absorvem seus concorrentes controlando a produção de preço, dominando o mercado. Isso também é muito comum acontecer. Cartel, empresa de um mesmo ramo que se associam para evitar concorrência. Isso aqui é muito comum na gasolina, né? Temos aqui indústria mundial de transformações, países líderes em 2007 da questão de empresas e indústrias, né, industriais. Temos a China, olha a China, maior que os Estados Unidos, né? Japão, Alemanha, Índia, Coreia, Itália, França, o Brasil em 9º lugar. Lembrando que o Brasil era a 5ª economia do mundo hoje, se eu não me engano é a 13ª, né? O Brasil deu realmente recrudesceu, né? Aí nós temos aqui também uma análise interessante. Embora no BRICS você tenha South Africa, que é a África do Sul, a Nigéria tem um PIB maior que o da África do Sul, né? Olha que interessante, né? Então a Nigéria é o país africano com PIB maior, né? Você tem aqui também uma análise da meteorologia, que seria o Brasil, eu acho que o nome correto é 70º, né? Segundo país mais conectado do mundo. 25% dos brasileiros não têm acesso à internet de ponta. A pesquisa, ora, isso impacta não só na necessidade de uma alteração geral e profunda no sistema educacional brasileiro, que ainda é do tempo de Noé, né? O modelo educacional hoje, ele nem se pauta mais o aluno ir para a escola com caderno, né? Hoje em dia tem que ser totalmente no celular, no computador, porque o mundo é assim. Então, se você tem uma grandiosa, né, desigualdade de PIB e no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e isso tem reflexo na educação direto, é claro que você não vai ter uma indústria moderna no Brasil e dificilmente você vai ter um acesso ao 5G, 6G, 7G, 8G. Então é um efeito cascata, né? Aqui se comprova também, olha, rendimento médio per capita do domicílio particulares na grande região, internet, o que tem acesso à internet, ó. Você percebe que a região norte e nordeste são as regiões que mais sofrem, em azul aqui, ó, que havia, né? São as regiões que mais sofrem em detrimento a sudeste, sul, centro-oeste, né? Então, realmente, essa desigualdade é um grande empecilho ao desenvolvimento industrial no Brasil.
Em relação à renda, nas casas onde havia o acesso, isso é da pesquisa aqui, né? A internet, o rendimento médio de pessoa de 1.769, quase o dobro do rendimento das casas daqueles que acessavam a rede. Ou seja, quem acessa a rede tem uma oportunidade de mercado muito maior. Isso é verdade. O nível de instrução influencia na disseminação do uso da internet, vem impulsionando também a utilização de segmentos em nível de instrução mais baixo. Em 2018, o percentual de pessoas que utilizavam a internet foi de 12,1%, nível de instrução de 55,5% do fundamental incompleto, e atingiu 98,3% no superior incompleto. Então, o acesso à internet ela tem um impacto muito significativo. A pesquisa aponta também dificuldade em fazer a internet chegar a certas regiões do país, vimos aqui o Norte e Nordeste. Isso porque 4,5% das pessoas em todo o Brasil não acessam a web por falta de serviços disponíveis locais onde elas moram. Isso deveria ser gratuito, ou seja, elas não conseguem contratar um pacote de internet mesmo que queiram. Como esperado, esse percentual é mais elevado na região norte, onde 13,8% daquelas não acessam a internet, não tem acesso a serviços locais que frequentam na região sudeste, esse percentual é bem maior. Interessante, você, por exemplo, você vem para a Ilha do Marajó lá, um aluno que vai ter que estudar pela pandemia, como é que ele vai estudar na Ilha do Marajó, né? Lá não tem internet, não tem pacote de dados, não tem acesso. Isso estou falando da Ilha do Marajó, de algumas regiões mais carentes. A pesquisa aponta também desigualdade entre áreas rurais e urbanas. O percentual de moradores nas áreas rurais que não tem utilização de internet pela indisponibilidade de serviço é 10 vezes maior que da área urbana, que absurdo. Já 7,3% dos moradores da área rural afirmam que os equipamentos que tragam acesso à web e ao investimento mais caro das cidades. Então isso deve ser democratizado. O celular segue como o principal meio de acesso e equipamento mais usado para acessar a internet. Foi o celular encontrado em 99,2% dos domicílios de serviço, segundo foram os computadores pessoais. No entanto, só eram usados 48,1% desses lares. Também vem uma outra questão de como é utilizado esse celular, né? Para o WhatsApp, para pesquisa, então é complicado o modelo educacional do Brasil atual. Entre 2017 e 2018, o percentual de pessoas de 10 anos ou mais que acessou a internet pelo celular passou de 97% para 98,1%. O aparelho é usado tanto na área rural, por 97,9%, daqueles que acessam a internet, quanto nas cidades. Outro dado curioso é o crescimento do acesso à rede por meio de TVs. A pesquisa mostra o percentual das pessoas que acessam a internet pela TV aumentou, que são as smarts, né? Uma das principais finalidades é que as pessoas alegam que, além de enviar e receber mensagens e assistir vídeos e séries, e diz aí a consultora do PNAD, aqui você pode ver que é como se fosse uma distribuição de frequências, uma distribuição de frequências, na verdade, que percebe-se que o acesso ele é maior entre 40 anos, né? Até 18, 19 anos, daí as extremidades, crianças ou para mais é significativamente menor. Isso eu acredito que crianças vai aumentar com o tempo, né, que o modelo educacional tem que ser ajustado, mas você percebe que essa margem de frequências aqui entre 40 e 18 anos é bem significativa. Top 20 países que usam termos da internet. Olha a China, ó. Por isso que entende-se que hoje a metrologia 4.0 em países que investem é muito claro. O Brasil aqui, ó, o Brasil até que está bem. Aí vem os Estados Unidos, Japão e Índia. Por número de habitantes, a China continua aqui, olha, né? Aqui o Brasil também está bem classificado. Papel da metrologia na manufatura, olha aí. Aí nós temos aqui, ó, usuários de internet. Porcentagem, 70% dos brasileiros praticamente utilizam, no Brasil, quer dizer, está em um dos países que mais utilizam. Cabe a nós pensarmos em como está sendo utilizado, né? Nós temos aqui a população mundial, 7,1 bilhões em 2013, esse dado é um pouquinho mais antigo, mas ele é interessante, né? Você percebe ainda que há diferença entre países desenvolvidos ou não, ou seja, é a democratização no acesso à internet. O Índice de Desenvolvimento Humano em 2020 revela como o planeta sustenta os países mais ricos. Nesse sentido, percebemos que, olha o IDH do Brasil, olha, o Brasil perde 5 posições e fica em 84º, né? Quer dizer, o IDH revela
uma diferença abissal entre investimento tecnológico e crescimento vamos dizer assim, dessa população, de uma mão de obra que pode ser absorvida. A pandemia acentua a desigualdade no acesso à internet e revela a mobilização social para combatê-la. Só vem a corroborar o que eu acabo de dizer. Há motivos reais de exclusão social, o nível da internet, como ela chega, caríssima hoje, deveria ser democratizada. O acesso à tecnologia é um novo indicador de desigualdade, né? Melhora na qualidade da educação, possibilidade de acessar ferramentas de informação que permitam aos jovens buscar novas soluções de problemas, nova economia com opções profissionais jovens, melhor atenção em caso de emergência. Então, a aula de hoje a gente fica